esponja a jogar a palavra, sabe? Aí depois o dirigente, olha gente, aqui é um dedo, tá? Aí, nossa, minha vergonha. Para aprender. E hoje em dia eu sempre falo quem sou eu, né? Então eu sou trabalhador da casa. Por que eu estou falando sobre ufologia? Tá dando eco? Não? Por que eu estou falando sobre ufologia? Olha, para eu estar aqui na frente, falando sobre isso, que parece ser coisa de doido, né? É porque o trem é verdade. A mesma coisa de questão de mediunidade, questão de espiritismo. Para eu falar sobre isso é porque eu realmente passei, provei e de fato tirei todas as minhas conclusões quanto a isso. Então, gente, para mim eu fico em casa falando sobre isso porque com o passar do tempo que a gente está tendo dos nossos trabalhos, com a presença desses nossos irmãos, a gente tem ficado mais calmo, né? E é o intuito dessa palestra a gente ter esse conhecimento inicial sobre quem são os extraterrestres, toda essa parte da ufologia e como o espiritismo, a gente sempre tem que começar pelo começo, a gente tem que ir devagar. E aí a gente vai fazer essa introdução todo mês, no primeiro sábado do mês. A gente vai falar sobre um tema, primeira quinta do mês a gente vai falar sobre um tema, tá, sobre ufologia. E a gente vai galgando para a gente realmente ter esses conhecimentos para quando chegar a hora, né, seja aqui em vida ou do outro lado, a gente não ser pego de surpresa. Então, eu sou uma pessoa, um menino, que teve contato, sim, eu vi na frente, do jeito que eu estou te vendo aqui, só que é menor, minha cabeça um pouquinho menor que a tua, né, um cabecinho, um cabeçudinho. E eu vi de fato ele, e aí, após isso, eu cheguei pra cá e falei, cara, eu vi o pequeno e ele pegou meu peito, tanto que até doeu um pouco quando ele chegou pra cima de mim, eu estava deitado e chegou esse ser na minha frente, botou a mão no meu peito, começou a pressionar. Eu falei pra Carla isso e ela, nossa, que besteira, nem deu moral. Aí, numa quinta-feira, um período, né, de desobsessão de corrente, a clarividente aqui começou a ver os bichinhos, né? Aí foi onde ela tirou a prova. Realmente, o dele não é doido, não. São dois doidos agora, né? São dois doidos. E aí, a partir daí, foi só ladeira abaixo, tá? Aí foi todo lugar que eu vou, eles vão, e com isso surgiu essa necessidade de eu estar explicando, de eu estar compartilhando um pouco desse meu conhecimento. Eu estudo praticamente todos os dias, e essa minha missão é falar não apenas questão dos extraterrestres, mas também muita coisa sobre o espiritismo. Só fazendo, já está com um tempozinho, não está sendo falado, tá? Mas a gente tem que falar sobre o nosso curso dos médicos. O nosso curso dos médicos já temos nós temos 29 inscritos já, tá acabando as vagas para o nosso curso. Então, se você sente que precisa conhecer mais sobre mediunidade, faz o nosso curso. Nosso curso é diferente dos demais, diferente dos iguais. Tá? Então, nós teremos práticas de psicografia, práticas de incorporação, práticas de clarividência, coisa que às vezes no curso de médico você não vê nada. Além da possibilidade de estagiar nas nossas oficinas e compartilhar as nossas experiências. Então, vai eu e a Carla, principalmente, né? A gente foi o nosso projeto fazer esse curso. E convido a todos que sintam essa necessidade de estar compreendendo para estar fazendo, tá? Não percam. Bom, vamos lá. Espiritismo e ufologia. Se a gente olhar o nosso céu estrelado, principalmente no interior, onde a gente consegue ver, que a gente às vezes nem consegue ver qual é a poluição. Se a gente olhar para o céu, a gente vai ver muitas estrelas. E convido a vocês a pegar um alfinete e olhar pela ponta dele. Se a gente pegar um alfinete e olhar pela ponta dele para o céu e tirasse uma foto, seria essa foto aqui. Então, essa foto foi tirada pelo telescópio James Webb, norte-americano, e aqui contém 10.000 galáxias. Ou seja, uma ponta do alfinete no céu, 10.000 galáxias. Parece muita coisa, a gente não tem realmente essa dimensão sobre o que é essa grandiosidade do nosso universo. Então, vou apresentar para vocês
nossa posição aqui em relação a todo o universo observado. Olha só, então aqui nós temos o planeta Terra. Aonde a gente está? Está bem aqui, né? Pontinho, um grão de areia. O nosso planeta Terra faz parte do Sistema Solar. Olha aí, é um dos 8 planetas que faz parte do Sistema Solar. Ou seja, em volta do Sol. O Sol é uma estrela. Tá? O Sol é uma estrela. Veja bem, o nosso Sistema Solar, ele está dentro da chamada Via Láctea, que é chamada de uma galáxia. Então, olha o pontinho que está a Via Láctea. Vem aqui, ó, o Sistema Solar. Então, o Sol é uma estrela. Na Via Láctea, a Via Láctea ela é uma galáxia de tamanho M. Existe P, M, G, quem é que mexe com o grupo? P, M, G, GG, extra G e por aí vai. O nossa galáxia é do tamanho M. E aqui tem 200 bilhões de sóis, 200 bilhões de sistemas solares. Aí você começa a contar o tamanho do nosso universo. Mas eu vou puxar mais o zoom. Vou tirar o zoom. Ó o nosso sistema solar, ó a nossa Via Láctea. Nossa Via Láctea está dentro de um aglomerado de várias galáxias, de centenas de galáxias. E esse aglomerado, olha onde está, se a gente tirar o zoom. Está aqui, ó, parece uma raiz. Aqui é um aglomerado de galáxias, e aqui tem 100 mil aglomerados de galáxias. Olha aqui, parece uma raiz, né? Vou tirar mais um zoom. E agora vocês vão ver uma imagem projetada pelo cientista de como é o tamanho do nosso universo. Está vendo isso daqui? Parece uma raiz, né? Olha aí a projeção. Então, gente, é muita coisa. Deus tem mania de grandeza. E eu pergunto para vocês, será que a gente está sozinho nesse universo? Só pensando nisso aqui. Você pode ser ateu o que for, mas pensar que Deus só fez esse mundinho, só fez esse espírito de luz aqui, eu e a Carla, né? Espírito de luz. O resto, né? Não faz sentido, né, gente? Se Deus realmente possui tamanha grandeza, sabedoria, inteligência, poder de tudo, pensar que nós, um grãozinho do grãozinho, o átomo do átomo, é o único ser, né, que habita todo esse universo. E aí, eu quero dizer que desde então, todo mundo nunca prestou atenção, né, sobre a questão de vida fora. A gente sempre ficou no nosso mundinho aqui com os nossos problemas. Só que, com o passar do tempo, começou alguns acontecimentos no nosso mundo. Então, temos vídeos aqui de um caça, né? O caça é um avião de guerra, onde começou a ter alguns avistamentos de objetos não identificados, acompanhando na velocidade da luz, em velocidades estonteantes. E também temos, aqui um vídeo que foi passado até no Fantástico, pela Fátima Bernardes, falando de um extraterrestre que pegaram esse extraterrestre e fizeram aí uma autópsia desse extraterrestre. Temos casos também de várias luzes do céu, né, seja em bases militares, principalmente bases militares. Vemos luzes também nas nossas cidades, como também aparecimento de alguns círculos e dotações chamados de corpo círculo. E não apenas isso, né? Nós temos acontecimentos reais. Na ilha do Marajó, do Pará, aconteceu um caso intrigante, onde pessoas que estavam dormindo na rede afirmaram receber raios de luz, né, causando tonturas, dores e despertando todo o medo da população, e isso acabou sendo destinado para os extraterrestres. E não apenas isso, nós temos no nosso cinema toda essa questão dos extraterrestres, né, de vida fora do planeta. Aqui nós temos o famoso filme Star Wars, de 1977, tá, que relata aí que existe vida fora da Terra, na galáxia. Temos também esse filme aqui, quem assistiu? Aí, isso é bom, né? ET, né? Vamos lá.
Vocês lembram dessa cena? Eu assisti na sessão da tarde. Temos esse filme também, ó, Guerra dos Mundos. Eu acho que vocês vão lembrar. Onde mostra que existe civilizações alienígenas que podem vir à Terra causar destruições. Então tudo isso permeia e foi construído na nossa sociedade sobre a questão dos extraterrestres. Toda essa miscigenação, né, de relatos, de fatos, de cinema, da mídia. E aí, quando se pergunta sobre extraterrestre, 99,999% das pessoas vão interpretar, vão dizer que um extraterrestre nada mais é do que um ser que habita um planeta, desenvolveu tecnologias suficientes para construir naves e deslocar para a minha Terra. É isso que todo mundo entende sobre extraterrestre? Sim? Pois é. Então, essa é a visão de 99,999% das pessoas. E aí a gente tem todo o estudo da ufologia. Então, ufologia é um estudo dos UFOs, que são objetos voadores não identificados. Tudo isso começou em 1947. O que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, os pilotos começaram a ver vários objetos acompanhando eles. E isso começou a despertar preocupações nos governos, principalmente norte-americano, porque a gente estava, no final da Segunda Guerra Mundial e toda aquela questão contra a União Soviética, começo da Guerra Fria. E o governo dos Estados Unidos contratou um astrônomo, professor Allen Hynek, para estar estudando sobre esses fenômenos. E aí ele criou um projeto chamado Duduk, para poder tentar descobrir essas aparições, esses fenômenos dos chamados discos voadores. Então esse J. Allen Hynek, ele catalogou mais de 1000 aparições, vários contatos e definiu graus de encontro. Então existe grau 1, grau 2, grau 3 de encontros com os extraterrestres. Temos aí também todo o estudo acerca dos OVNIs, ou seja, desses objetos que não são identificados. E aí, hoje, a ufologia é enfática em afirmar que sim, são fenômenos reais, existem. Há várias provas documentadas sobre isso. E que os governos escondem. Os governos sabem disso, escondem da sociedade. E possuem origem extraterrestre. Então, toda essa ufologia, que são esses estudos, a gente chama de ufologia casuística. Casuística que advém de casos, ou seja, uma ufologia baseada nos relatos, nos vídeos, nas fotos. Então essa é a ufologia que muitos chamam de ufologia materialista, porque é uma ufologia que define que os extraterrestres são seres físicos, que vieram aqui no planeta não sei fazer o quê? Pegar a vaca, aparecer nas luzinhas aí e atormentar o povo. Em 1945, um norte-americano chamado George Van Tassel, ele era um sensitivo médium que começou a ter contatos com um ser extraterrestre. Esse ser falou para ele, alertou que a humanidade estava sofrendo perigo de extinção por causa das armas nucleares. E falou que se a humanidade não parar com isso, o mundo ia acabar. E essa entidade extraterrestre se intitula como... Quem conhece essa figura? Asta Sheran. Então, Asta Sheran, segundo o próprio George Van Tassel, ele é um comandante de uma frota intergaláctica. Está aqui a serviço do planeta e veio alertar, como também dar outras mensagens para o mundo. Então nós temos aí uma outra corrente da ufologia, que é uma ufologia que a gente pode dizer uma ufologia espiritualista, que entende que os extraterrestres não são apenas físicos, mas são seres de outras dimensões. E a gente pode falar que é uma ufologia esotérica, porque é uma ufologia que é muito fechada.
você não tem muito conhecimento, muito fechado com um certo grupo de pessoas. Então nós temos duas grandes correntes, ufologia casuística e ufologia espiritualista ou esotérica. Bom, aí a pergunta é, o que o Espiritismo fala sobre isso? Já temos essas duas correntes. Primeiro, quem é esse daqui? Alain? Não é o nome dele não. Qual é o verdadeiro nome dele? Hã? Leon Denis? Não. Vocês estão na casa espírita, vocês são espíritas, não sabem o nome do homem? Leon é o nome. Hã? Rapaz, gente. Ele é o codificador da doutrina espírita. Por que ele não é definido como criador da doutrina espírita? Porque codificador é um termo técnico onde exprime que uma pessoa, ela colheu dados, analisou e validou. Aí você tem o nome de codificador, codificação. Por exemplo, quem foi o criador da Umbanda? Cadê os umbandistas aqui? Não foi, exatamente. Foi 15 de novembro de 1901. Só que o Zé não foi o criador, ele foi o anunciador. Ele anunciou a Umbanda. Valdo Vieira. Quem conhece Valdo Vieira? Já ouviu falar de Valdo Vieira? Valdo Vieira, ele é o propositor da projeciologia e conscienciologia. Então a gente vê que não tem criador de nada. Por exemplo, o Espiritismo fala sobre espírito, vida após a morte, mas não foi criado no Espiritismo. Há mais de 5 mil anos atrás, existia um povo chamado os Vedas, que deram origem aos hindus, os indianos, que falavam sobre vida após a morte, desencarnação. Então, para você ver, né, as coisas vão se desenrolando. O que o Espiritismo fala, então? Primeiro, no Espiritismo nós temos 5 livros principais. Quais são os 5 livros? Vou perguntar, viu? Primeiro. Já começa com os alunos. Quero os alunos do curso aqui. Primeiro, qual foi o primeiro livro? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, quem mais? Evangelho. Livro dos Médios. Livro dos Médios. Céu e Inferno. São 5 primeiros principais. Mas tem um primeiro, né? Tem um pequenininho. Aí, que é o Espiritismo. Aí tem outras publicações, né? Que são as revistas espíritas. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 55, aborda claramente sobre a questão de vida e morte do planeta. Então pergunta, todos os globos que circulam os espaços são habitados? Aí lá, os espíritos respondem, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredito, primeira inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem em Deus que criou o universo somente para eles. Então, a resposta que sim, nós temos vários mundos que são habitados por humanidades, às vezes nem parecidas com a gente, mas sim, pelo toda aquela primeira parte que a gente debruçou, tem sim vários globos, né? Vamos falar bilhões, trilhões, quintilhões habitados. Então, basicamente, o Espiritismo ele dá uma introdução sobre a questão dos extraterrestres. Nós temos alguns livros que dão algumas dicas, que falam um pouco sobre a questão de vidas em outros planetas. Eu separei 4 aqui. Né? O primeiro, o Caminho da Luz. A Caminho da Luz, de Evandro, de Chico. Novas Mensagens, de Humberto de Campos. Esta aqui, Carta de João Morta, que é o livro psicografado pelo Chico, através da mãe dele, né? Que é a Maria João. E a Gênese, né? A Gênese fala bastante. Então, a gente tem aí, principalmente essas 4 bibliografias padrões, né? Padrões, assim, clássicos, falando sobre alguma coisa de vidas em Marte, vidas em Saturno, tá? Então, o Espiritismo, ele dá, assim, um pontapé sobre essa questão de vidas em outras esferas, mas fica restrito apenas em alguns exemplos, né? Em alguns casos não especifica de fato. E a pergunta é, será que a gente realmente entende
sobre quem são os extraterrestres, se algo aparecer do lado aqui, vocês vão correr? Hã? Certeza? Cadê a mulher aqui? Certeza? Vão gritar não, né, gente? Tranca a porta. Tranca a porta aí, mulher. Cadê a mulher? Será que nós entendemos mesmo quem são os extraterrestres? Bom, gente, primeira coisa, nós, seres mortais e os extraterrestres. O que separa do entendimento de nós para quem de fato são esses seres? E existem basicamente 3 grandes obstáculos que impedem de nós realmente conhecermos quem são eles de fato. Que são, primeiro obstáculo, vida após a morte. A gente não vai entender de fato quem são os extraterrestres na sua essência se a gente não tiver na nossa consciência que existe vida após a morte. Primeiro ponto inicial. Se não acreditar, vai pensar que é só uma luzinha, vai pensar que é um ETzinho de outro planeta para cá, vai ficar apenas isso. Primeira coisa. Segunda coisa, acabar o medo e preconceito. Se você tem muito medo, muito preconceito de tudo, você vai ter uma grande barreira para realmente ter contato, de fato, conhecermos. Tá? E o terceiro grande obstáculo é conhecimento. Exatamente, a falta de conhecimento. Então, são esses 3 grandes obstáculos que a gente vai debruçar hoje, nesse nosso curto período, só para dar uma introdução sobre, de fato, quem são os extraterrestres. Alguma dúvida? Todas. Eles vão usar dúvida. Vamos lá. Vida após a morte. Se a gente olhar no nosso mundo, todo mundo vai dar uma certa opinião. Vai ter uma opinião sobre o que acontece após a vida. E eu separei aqui algumas visões de 4 grandes grupos de pessoas, de pessoas de sociedade em si, que falam que tem sobre vida após a morte. O que o materialista, vamos colocar os ateus também, tem sobre vida após a morte? Existe para eles? Não, né? Então, só tem o nosso mundinho. Viveu, nasceu, viveu, morreu, acabou, né? E para... Hã? Só se vive. Ei, já falei demais, viu? Bora, gente. A festa se vive uma vez. Espiritualista genérico. Aqui a gente entra pessoas que não têm religião nenhuma, a gente entra os indígenas, os africanos, que tem um espiritualismo que entende que existe algo no mundo, algo extrafísico, e que eles entendem que existe a vida e existe algo depois da vida. Não tem nenhuma opinião formada, alguns falam que é Deus, vão para um lugar, para outra dimensão, mas existe algo, acreditam sim, tem fé que existe algo após a vida. Esses são os espiritualistas genéricos. Estou falando genérico porque é de uma forma geral. E as religiões abrâmicas, são os cristãos, judaísmo e os islâmicos. Depois da vida, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, mas as 3 grandes religiões, quem acredita nisso, você vai para esses 2 lugares. E o Espiritismo? Agora eu vou te perguntar isso. O que o Espiritismo acredita? Depois da e para onde? Vai para o mundo espiritual. Mundo espiritual. Para onde a sua sintonia de tudo isso. Exato. E os lugares? Aí depende do quê? Da nossa consciência. O pessoal fala muito grau, mas o grau é um estado da consciência da pessoa. Tem pessoa que já vem no inferno primeiro, não é? Então depende da consciência da mente. E depois do grau? Tem um lugar sem ser o grau? Sem ser o grau. Quem participou do curso sabe as respostas. O grau é todo ambiente da espiritual. Sim. Aí, na minha percepção, tem aquele umbral mais severo. Sim. Né? Os graus, né? Os níveis, né? E tem os
umbrais mais leves, onde estão os colônios espirituais, e nosso lar ainda está. Os ideais do umbral, bem no lugar de gente. Não é só assim não, né? Então o Espiritismo basicamente fala de, olha aí, gabaritou, umbral, que é a camada mais densa, e depois, mais acima, as colônias, né, as cidades espirituais. É assim? Somente esses dois níveis. Dois não são vários. São vários, mas esses dois grandes níveis, vamos colocar assim, né? Tá bom? Cadê os extraterrestres aqui? Cadê? E eles existem. Cadê? Eu não entendo disso, sou leiga, né? E nunca me interessei por biologia. Sim. Mas não é minha praia. Mas eu acredito que eles não estão nessa dimensão, eles são de outra dimensão. Né? Já tá dando spoiler aí. Já tá dando spoiler, já tá pegando, já. Existem várias dimensões, né? Eita, olha só, você falou de várias dimensões, olha só. Então a gente vai dar um upgrade do Espiritismo aqui. Dizer que não existe apenas duas dimensões, né? Várias dimensões. Existem várias dimensões. Quando a gente conversa com algumas espiritualistas, né? Vou falar espiritualistas, pessoas que têm religião esotérica, falam de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, né? Fala assim. O que diferencia o ser de sétima para a 10ª dimensão, Cláudio? Dimensão. Olha, Jesus, entendeu? Ele estava na 10ª. Então você vê que existe esse conceito, né, de dimensão. Eu sempre fico um pouco confuso sobre esse número de dimensão, né, porque para mim não é palpável. Então aí a gente simplificou um pouquinho para entender. Qual a dimensão que nós estamos? Eita, vou falar agora aqui, ó. Então na Terra. Então nós temos encarnado, né? Então nós temos algumas dimensões de estudo teórico para a gente compreender um pouquinho como as coisas funcionam. Então nos nossos estudos a gente define algumas dimensões e define para níveis de densidade. Então Terra, umbral, penumbral, luz ascensionada e comando planetário. A gente não vai debruçar muito aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Denner fala sobre esses níveis. Porque aqui, gente, é a chave para a gente entender onde estão os extraterrestres. Então vamos lá. Terra. Lugar onde os espíritos estão em provas e ou missões, né? Encarnados. Errado, né? Aí é errado. As pessoas são mais raras. Sim. Missões. Espíritos missionários tem. Tem. Nem todos, mas são graus, né? Existem pessoas que têm mais expiação do que missão, tem pessoas que têm mais provas do que expiação, né? Tem graus diferentes, um pouquinho de missão, ou tem muito. Então nós temos aqui, encarnados nesse nível, né, de densidade. Depois nós temos um grau, que, como ela falou, são níveis de consciência. Então aqui no grau, que vocês vão ver muito, está explicado tudo na doutrina espírita, está lá tudo na doutrina espírita sobre o grau. Vocês vão ver que lá são espíritos mais embrutecidos, estão espíritos, pessoas, né? Vou falar as pessoas que acabaram de desencarnar, que estão lá há muito tempo, mergulhados nas paixões, no ódio, na ignorância. Então fica nessa camada que está próxima à camada da Terra. Tá? E aí nós temos o segundo nível, que a gente chama de penumbral. Por quê? Umbral é escuro, né? Penumbral é um pouquinho de luz. Penumbra é como se fosse a luz do céu na noite, né? A luz do lar. Então, na penumbra, nós temos as cidades astrais, as colônias, nosso lar, no nosso modelinho, está aqui no penumbral. Então, são espíritos comuns, gente como a gente, que estão tendo acesso ao conhecimento, estão começando a abrir a consciência, então, esse penumbral. E, na luz, aqui já vou colocar uma dimensão acima. Aqui já estão espíritos mais conscientes. Quem que assistiu o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, assista, que é um filme que exemplifica muito a questão de tudo, ele dá um resumo. Né? Então lá, o André Luiz, que é um dos personagens, morre, vai para o umbral,
que é como se fosse o inferno, né? Um lugar onde ele sofre bastante. E ele é resgatado e vai para uma cidade chamada Colônia no Lar. Então ele estava no grau, foi para o primeiro grau, aqui no nosso ali. Aí ele tinha uma mãe, só que a mãe morava, quando a mãe era mais consciente. Ela estava onde? Na luz. Lembra que ela falava que não podia ficar muito com ele, que ela estava, né? Então ela estava, aqui a luz seria como se fosse a mãe quando ela diz. E ela até falava, meu filho, eu estava junto com você o tempo todo, você que não conseguia me ver. Eu estava com você lá com o grau. Até aí tem a diferença do pé de espírito, né? Que é mais... É bem mais sutil, é sempre muito. Então aqui, Quando ela falou que Jesus está na 10ª dimensão, eu fiquei curioso de saber, tem essa relação da nossa dimensão com a de Jesus? Qual seria a nossa? a nossa física, né? Olha, tem sim. Só que Jesus, ele não pertence mais a essa galáxia, entendeu? Sim. O planeta que Jesus evoluiu, ele nem existe mais. Né? Então, essa 10ª dimensão, ela tem uma potencialidade de energia. Por exemplo, quando Jesus falava os barcos, né? É a energia que emanava do mundo. E aí nós estamos na 3ª dimensão, né? Uns estão na 4ª, lá vai dar tudo grau. Eu falo do grau de 11 graus, né? Essas dimensões são apenas conceitos, tá? Assim, a gente vai mais pra frente para entender melhor sobre isso. Então, aí a gente fica numa coisa Mais materialista mesmo. Isso. Jesus está com uma capacidade menor, basicamente isso. Então vamos estar aqui no plano da luz. O próximo plano são os ascensionados. Aqui são grandes mestres. Aqui a teosofia fala sobre os mestres ascensos, que já estudou sobre teosofia, né? São Germano e tudo mais. São espíritos que não precisam mais encarnar. Eles se livraram, né, dessa questão de encarnação e viraram grandes mestres que ajudam também, né? Ajudam todos esses outros planos, são os ascensionados. E depois nós temos um plano aqui que é o comando planetário. Aí já entra Jesus, né? Aí já entra todo o cerne da nossa questão. Primeiro, a gente tem que entender que esse rostinho aqui, do jeito que a gente está, é a Terra. Esse nosso corpo físico é a Terra. Mas e se tiver outro planeta com diferentes condições? Vai ter uma fisionomia diferente. Então, o cerne da ufologia, o cerne dos extraterrestres é entender que existe humanidade, seres que possuem outras faces, que são seres de elevado estípite e que estão junto com Jesus, ajudando, trabalhando para todo esse grande momento que a gente está passando. Então, a grande finalidade que o GAF está tendo de falar sobre ufologia, falar sobre os extraterrestres, que esses extraterrestres que a gente está conversando, que a gente está estudando, fazem parte, junto com Jesus, de toda essa pleiade para nos ajudar nesse período de transição planetária. Então, são seres que estão nas dimensões evoluídas, né? Dimensões lá em cima, são ascensionados, que não precisam mais encarnar, e estão nos ajudando. Então, o cerne dos extraterrestres aqui, que eles fazem parte desse comando planetário, tá? Para nos ajudar com suas altas tecnologias, com seu grande conhecimento, está ajudando a Terra. Então, esse é o grande cerne dessa questão, tá? Então, gente, primeira coisa é ter essa questão de uma coisa morte. Segunda coisa, segundo obstáculo para a gente quebrar, para a gente de fato entender ufologia: medo e preconceito. Quanto nós tivemos preconceito sobre pessoas pobres, carentes, né? Pessoas que estão de vulnerabilidade, pessoas doentes. E quando a gente tiver preconceito com a religião do outro, com entidades diferentes das nossas, né? Diferentes das nossas cristãs. Exatamente. E, consequentemente, com coisas ou seres que são diferentes do que a gente acha que é Deus, a gente não vai transpor esse obstáculo sobre realmente conhecer os extraterrestres. E o terceiro e grande obstáculo para a gente
de fato, finalizar, é ter o conhecimento. E quando eu falo conhecimento, gente, não é conhecimento de apenas ir após a morte, conhecimento espiritismo, saber sobre todos os casos mitológicos, saber todas as raças. Não é esse conhecimento que faz você, de fato, entender quem são os extraterrestres.